Fala pessoal, Engama aqui para mais um daqueles vídeos que eu simplesmente falo o que vier na telha. E hoje a gente vai falar, felizmente ou felizmente, né? Jujutsu Kaisen acabou, finalmente teve seu fim. E eu não digo isso de modo degradante, nunca odiei a obra, apesar de não ter acompanhado ela fielmente, mas eu tava vendo muitas coisas que estavam acontecendo e eu gostaria de comentar sobre esse final. Eu vou comentar bem por cima porque realmente eu não estava acompanhando direito o jogo do Abate, eu acompanhei mais a parte da luta do Gojo e mesmo assim tava muito superficialmente. E assim, vocês podem falar à vontade, mas cara, os planos de Jujutsu Kaisen são muito elaborados, são muito complexos. Essa explicação que teve no final aí dos últimos capítulos, simplesmente achei muito chato essa explicação, entende? Não foi muito dinâmico. Só que o que eu quero comentar sobre o final de Jujutsu Kaisen é que ele é um dos finais. Ele não chega a querer ser final épico, como todo mundo gosta, né? Por exemplo, um final que eu gosto muito é Parasite. Não o filme, mas o anime. Ele tem um final bem fraquinho, mas ele é legal. Pô, ele tá no sentido do rumo do anime ali. Ele é legal. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. Mas sobre o final de Jujutsu Kaisen, eu acho que ele escalou demais pra cair em algo muito fraco. Mas eu acho que esse é o sentido no mundo de Jujutsu Kaisen. Onde eu quero chegar nisso? Por exemplo, Sukuna invade o corpo do Megumi, domina, mata Gojo, que hoje em dia isso não é spoiler, né? Todo mundo sabe, né? Foi um evento imenso no mundo da cultura pop, né? Então acontece toda aquela luta, entra o Yuji, morre muitos personagens, morre o Shoso e temos o resultado final, que é simplesmente o Yuji expandindo seu domínio, que aliás foi um domínio muito ruim, né? Pô, a gente esperou muito tempo, foi muito teorizado que o domínio do Yuji havia sido ativado quando ele matou o Mahito. Pô, naquela cena lá icônica dele andando no meio da neve, o Mahito correndo, e tem os lobos e o coelho, cara, aquilo ali era demais pra ser uma expansão de domínio, cara, ia ser fodástico se fosse ela, mas faz sentido com o final da obra. Opa, tá curtindo o vídeo, a análise aqui? Cara, lembrando que você pode estar apoiando aqui o canal, o meu trabalho, né? Clicando no primeiro link, fazendo uma pequena doação, se você quiser, mas fazendo isso você tá ajudando o canal, cara. Eu agradeço de verdade. Até mesmo você comentando já é uma grande força para continuar aqui no YouTube. E outra coisa, a gente também tem um link da Amazon para caso você queira criar a sua coleção de Berserk. Inclusive, eu comprei uma edição que eu gosto muito, que é o volume 15. Atualmente na Amazon tá rolando a pré-venda do primeiro capítulo. Infelizmente, no momento não posso comprar, mas eu vou comprar e garantir minha primeira edição. Bem, muito obrigado por você estar assistindo e vamos voltar pro vídeo. Falou! É uma ideia que o autor sustenta, claro que realmente aparece meio que do nada, porque o Yuji realmente tá treinando, tá focado em derrotar o Sukuna, que tá no corpo do Megumi. Mas é uma ideia que tá aí e se sustenta, e de acordo com o personagem que no fundo dele nunca achou certo simplesmente exorcizar essas criaturas simplesmente por isso, faz sentido, entende? O Yuji tem uma piedade por Sukuna, onde ele oferece até uma coexistência antes dele matar de fato o Sukuna, que ele voltasse para o seu corpo. E também com o final que foi, a gente tem um plano ali do Sukuna no pós-mundo comentando sobre que ele teve a chance de encontrar o amor, mas ele negou os dois e decidiu seguir o caminho da maldição que ele era. E agora ele decide seguir esse rumo do amor devido à sua vida passada, pela morte que ele encontrou, né, a derrota absoluta que ele teve, mas que não foi uma derrota absoluta totalmente cruel, mas sim pelas mãos de uma pessoa que realmente acreditava numa esperança, num dia melhor. Então, de algum modo, o Yuji ganhou, entende? Ele não matou o Sukuna com sangue nos olhos. Claro que houve muito peso nessa luta pro Yuji, né? Poxa, o Gojo morreu e o Sukuna
por causa dele tudo acontecia no mundo de Jujutsu Kaisen, né? E o fim dele foi um alívio pro mundo do Jujutsu, né? Porque a existência dos 20 dedos era algo que, assim, mexia com todo mundo. Todo mundo queria eliminar esses 20 dedos e eliminar a chance do Sukuna reencarnar. Então, esse final, essa morte do Sukuna, onde o Yuji vai lá e ele espera que em uma outra vida eles não sejam inimigos, entende? Então faz muito sentido com o final. Pro personagem, a linha de pensamento dele faz muito sentido. Eu só não acho legal, sinceramente, ter essa luta. Ela acabou daquele jeito horrível, onde simplesmente o Sukuna é arrancado do Megumi e derrete. Isso aí foi meio, sei lá, meio chato. E simplesmente a Nobara aparecendo assim do nada e dizendo que ela acordou há meia hora atrás, isso aí também pra mim é meio, sei lá, tirado do nada. Eu acho que isso não ficou legal. Sim, onde eu queria chegar é o seguinte: eu não acho que foi uma boa decisão depois de uma missão dessa, porque fica tipo assim, dá de se entender que teve um time skip ali pro Megumi se recuperar e tal, pra ele ter outra missão, mas cara, no que ocorre ali no capítulo é muito rápido, entende? Então parece que aconteceu a luta lá, a guerra e tal, o jogo do abate, pronto, vamos pra uma missão aqui meio besta, entende? Vamos ter uma última lembrança do Gojo, falando que o mundo não precisa mais de um Gojo. E dá de se entender que realmente tem dois motivos pela morte do Gojo. A primeira é que GG nunca gostou do Gojo. A segunda é que o Gojo realmente era um limitador para todos. Por quê? Não ia existir alguém mais forte que o Gojo? Claramente não. E eu não acredito em você. Porque durante a obra, principalmente na segunda temporada, é muito mencionado que existem muitas técnicas, habilidades. Por exemplo, tem aquele cara lá que ele domina os frames, né, da animação, então por isso que ele é um dos Jujutsus mais rápidos, né? Depois do Gojo, aí depois a gente tem a Mei Mei falando que não lembro o nome do, acho que é Mei Mei, né? Aquele garoto lá falando que a irmã dele tem uma técnica muito forte que ninguém consegue desviar dela, que são os corvos lá, exceto o Gojo. Então, os próprios personagens botavam o Gojo como uma barreira intraspassável, entende? Então, aquilo ali realmente tinha que acontecer, o Gojo tinha que morrer, e o Gojo não morreu em vão, né? Teve uma luta épica, o sentido da morte dele ficou meio avulso no final, né? Mas o sentido foi esse, que pro mundo, para as pessoas poderem progredir, as ideias dele irem pra frente sem ele tinha que sair da equação, entende? E então a morte do Gojo foi isso. Foi tipo uma libertação, onde ninguém mais ia se usar ele como padrão e botar ele como uma barreira impossível de ser ultrapassada. Claro que pode existir outra pessoa mais forte que o Gojo. O próprio Gojo afirma isso. Afirma não, ele diz, né, que pode existir alguém mais forte do que ele em algum momento, o que não é impossível, né? Ultimamente, o nível dos nossos alunos também começou a subir de repente. Onde você quer chegar? Você não sabe? A onda de poder que vocês estão tentando segurar, o rótulo de especial, não vai servir para a era que tá chegando. Se você acha que sou o único que mostrarei minhas garras, vai se machucar, velhote. Eu, sinceramente, eu acho que o Gojo era mais forte que o Sukuna. Mas o Gojo não quis saber das técnicas do Sukuna, não quis saber sobre as técnicas do Megumi, não quis saber sobre a adaptação do Mahoraga. Ele foi pra luta na cara e coragem, entende? Então, o final, ele foi como sempre foi em Jujutsu. Acontece algo muito trágico. Pô, aquele arco lá daquele garoto que o Mahito domina a mente dele e tal, acontece tudo aquilo ali. Depois vamos voltar para um clima mais amistoso, que é o jogo de intercâmbio ali das escolas Jujutsu, né? Então eu acho que faz muito sentido, porque de arco para arco acontece algo terrível, depois a gente tem algo assim mais leve, entende? Então faz sentido a gente ter a luta do Sukuna, ter todo esse momento de terror. Depois a gente volta para uma missão mais light. Temos uma mensagem final. E aliás, essa mensagem final não ficou muito legal. Sério, assim, de verdade. Quem sou eu, né? Quem é Emblema? Eu não tenho uma história publicada, famosa, que gerou muitos yens pra mim. Eu não deveria estar falando nada, né? Mas eu tô falando, né? Não ficou assim... Pô,
Aquele gosto assim de final, entende? Pô, acabou. Não ficou. A gente tem uma sala cheia de personagens conversando sobre o plano, como o plano devia ter sido, não sei o que, a máquina dizendo que ela devia ter ido matar o Kenjaku, não sei o que. E aí, pessoal, eu fui interrompido, infelizmente. Talvez eu tenha perdido o fio da linhada, né, sobre o assunto. Só que basicamente eu tava falando sobre a enorme explicação que tacam no final ali do arco todo, do final do anime, todos os personagens conversando. Só que, cara, é muito estranho esse final, porque a gente não tem nem o funeral do Gojo. Porque, cara, por mais que ele fosse um cara muito forte e isso fosse a razão dele ser um cara solitário, tanto que o Geto é o único amigo dele, né, que ele mesmo considera como o melhor amigo e o único amigo, mas muita gente respeitava ele, ele era o símbolo daquele universo, onde muitas coisas deixaram de acontecer por causa da existência dele. Então, simplesmente terminar simplesmente com uma pequena lembrança, nada a ver do Yuji com ele, não concordo muito com esse final, mas como eu disse, Jujutsu Kaisen sempre foi isso, algo grande acontece, depois vem a normalidade e depois vem algo grande. Infelizmente, a gente não vai acompanhar esse novo arco, essa nova etapa. Super concordo não ter uma continuação desse ponto, mas os personagens estão encaminhados para se tornarem futuros professores, futuros mestres de maldição, como foi o próprio Gojo, né? Tanto que ele botava fé nos seus alunos que um dia haveria alguém que iria superá-lo em forças, em habilidades e até mesmo no simbolismo do próprio universo de Jujutsu. Foi um final bom? Foi. Foi um final muito acima da média? Não foi. Acreditem, o que tinha que acontecer, aconteceu durante o arco do incidente de Shibuya, que foi um dos arcos shonen maravilhosos. Depois vem o jogo do abate. E é isso, a luta do Sukuna é isso. A gente só tá tendo um deslumbre dos efeitos colaterais desses eventos, que aparentemente não foram nada, né? O que o mundo fez com a informação que Jujutsu existe, ninguém sabe. A informação que temos sobre aquela criatura bizarra que aparece, não temos. Então talvez isso tenha desagradado muita gente, muitas perguntas, mas eu acho que o próprio GG não queria muito explorar esse universo, ele só queria contar uma história, tanto que quando ele mata lá o Yuji, né, o Sukuna mata o Yuji lá no início do anime, foi um tempo em que o GG pensou em cancelar a obra porque não estava fazendo tanto sucesso, aparentemente, eu posso estar errado, mas foi uma possibilidade do mangá acabar ali. Não acabou, então eu acho que Jujutsu sim, ele tem muita lore, tanto que em algum momento a gente volta ao passado pra ver a história do Geto, do Gojo, entende? Então tem muita história e talvez o GG não queria explorar isso. Ele criou um universo cheio de possibilidades, mas ele não queria explorar isso, ele não quer explorar, ele só queria contar uma história rapidinho e é isso, entende? Então esse final talvez não tenha agradado muita gente porque ficou muita coisa em aberto. O que os personagens vão fazer, ninguém sabe, tá entendendo? Eu acho que o final de Yu-Gi-Oh! É até mais satisfatório do que isso, cara. Porque a gente vê a Thea, eu digo o filme, ele é bem mais satisfatório. Porque a gente vê a Thea viajando para os Estados Unidos, virar uma dançarina, entende? Então ele termina ali dando um gancho pro futuro. E, tipo assim, não tô dizendo que precisa ter uma continuação. Tô dizendo que um gancho pro futuro é importante, entende? O próprio Naruto, se não tivesse existido o Boruto, cara, ele tem um capítulo extra, mostra ali o Naruto já grande, como Hokage. Então é um gancho muito bom que é deixado, sabe? Uma satisfação ver que os personagens estão indo atrás daquilo que eles querem, entende? Mas meio que não tem muito isso nesse final de Jujutsu, entende? A gente só vê que eles vão fazer missões e é isso, entende? Acabou. Não teve nenhuma consequência, ninguém parou pra pensar, não houveram mudanças pro futuro, entende? Mas foi um final bom, podia ser pior, poderia, claro, mas foi um final ótimo. Ótimo não quer dizer bom pra Jujutsu. Eu acho que não destoa da obra esse final.
Eu acho que o que destoou muito foi esse lance dos personagens ficar conversando ali, explicando o plano, não sei o que o cara tinha que estar lá, não sei o que. Acho que isso daí estragou um pouquinho, sabe? A minha imersão nas lutas que teve do Sukuna. Estragou um pouquinho. Bem, essa foi a minha opinião meio confusa sobre o final de Jujutsu. Vou assistir o anime? Vou. Adorei a obra. Adorei. Não gostei do final? Acho que não. Acho que foi um final bom. Até que eu gostei. Faz sentido com o personagem do Yuji e outros personagens ali. Só que eu acho que em alguns pontos pecou muito. Eu acho que foi muito exagerado a Nobara acordar em meia hora e empalar o Sukuna. Eu acho que seria bem mais interessante ela acordar mais cedo e ficar se recuperando durante esse tempo. Mas são detalhes. O que eu realmente não gostei foi a explicação expositiva do final. Personagens conversando, não mostrar assim que os personagens estão num rumo. Pode até de se entender que o Yuji vai pegar e vai se tornar um professor legal, mas isso não fica claro, entende? Não fica claro. Fica só jogado ali que o Yuji acredita nas palavras do Gojo, entende? Eu acho que seria bem interessante mostrar assim que o Yuji um pouquinho mais velho e professor, nem que fosse só 2 quadros, cara. Acho que seria bem interessante. É isso. Agradeço quem assistiu. Dê a sua opinião sobre o final de Jujutsu. Eu quero muito saber como percorreu por aí pela comunidade esse final. Eu resolvi assim dizer um pouquinho, né? Recebi ele bem. Bem, falou pessoal. Problema aqui e até a próxima. Foi tanta força que eu fiz por nada. Pra tanta gente eu me dei.